e Gerson detonou o Flamengo. Depois de ser processado por seu ex-clube, o rubro-negro cobra na justiça 42 milhões e 700 mil reais pela quebra do contrato de imagem. Através da sua defesa na justiça, Gerson disse o seguinte, abre aspas, cego pelo desejo ardente de vingança, o Clube de Regatas do Flamengo sustentou inverdades sobre o rompimento do vínculo jurídico trabalhista desportivo e ainda, inconsequentemente, denegriu a imagem do atleta ao tentar cobrar em juízo multa completamente incabível, sem previsão contratual e através de um instrumento extinto, rescindido por cumprimento integral. Aqui é a parte em que ele é ainda mais ofensivo. A pretensão rubro-negra se revela totalmente ilegal, imoral e beira as raias do irracional. E é tão irracional que chega a ser pueril. Realmente o ódio cega. O Clube de Regatas do Flamengo recebeu nada mais, nada menos do que 25 milhões de euros. E o contrato objeto do lide foi extinto com base na cláusula 6.2. Pois bem, dito isso, apenas por retórica, será que alguém do Flamengo teve a coragem de dizer ao atleta, olha, Gerson, assine o contrato de transferência, o Flamengo receberá 25 milhões de euros, mas não se esqueça de pagar a multa do contrato de imagem, tudo bem? Honestamente, dizer que o Flamengo agiu divorciado da boa-fé seria eufemismo, má-fé é mais sincero, fecha aspas. O que você pensa sobre as declarações de Gerson em resposta ao processo movido pelo Flamengo? Use o espaço para comentário e dê sua opinião. Vale a lembrança de que o Gerson pertencia ao Flamengo e deixou o clube depois que o Zenit pagou uma multa de 25 milhões de euros, que equivalia à quebra do contrato. O Gerson se mudou para a Rússia, não se ambientou, não foi bem lá e acabou voltando para o Cruzeiro por 27 milhões de euros. Vamos juntos com as quentes do dia. Nesta sexta-feira, véspera de jogo, hein? Cruzeiro em campo neste sabadão, estaremos diretamente do Morumbi para contar todos os detalhes de São Paulo e Cruzeiro. Um ano depois e o Cruzeiro enfrenta o São Paulo no Morumbi, agora com um novo técnico, vem de vitória sobre o Vitória e querendo que a história seja melhor ainda em relação àquele ano passado, quando ali o antigo técnico do Cruzeiro, ele meio que deu um all-in e aí o Cruzeiro dali pra frente começou a engrenar. Na temporada foi um empate com o gol de Caio Jorge e desde então o Cruzeiro se recuperou naquele ano de 2025. E agora o Cruzeiro já vem com este resultado positivo, os 3 pontos na última quarta-feira e querendo deixar a zona de rebaixamento. Para se ter uma ideia de como o Cruzeiro ficou em uma situação complicada na tabela, para sair da zona de rebaixamento já nesta rodada, o Cruzeiro precisa da vitória contra o São Paulo. E aí, uma combinação aí de resultado, mas, por exemplo, o empate diante do São Paulo, com essa circunstância, não seria um resultado ruim, pontuar, seguir aí invicto com o técnico Arthur Jorge, mas para deixar o grupo dos 4 últimos só em caso de vitória, já que o Cruzeiro ficou aí com o fechamento da rodada 2 pontos atrás do 16º. Por mais que tenha conquistado uma posição, o Cruzeiro está na 17ª colocação, mas para deixar a zona de rebaixamento precisa aí da vitória e desta combinação. Rodrigo José Pereira de Lima é o árbitro e o Rafael Traci será o árbitro de vídeo neste compromisso. Ele, no ano passado, em jogos do Cruzeiro, ele foi VAR naquele duelo da Copa do Brasil contra o Atlético Mineiro, a vitória na Arena, lá no bairro Califórnia, e também foi VAR naquela semifinal contra o Corinthians. Até teve aquele lance lá do André Ramalho, em cima ali do Caio Jorge, e a arbitragem deixou passar. O Cruzeiro venceu aquela partida e acabou sendo eliminado nos pênaltis. Foi VAR também em Cruzeiro 0, Atlético Mineiro 0. Tiveram aí alguns lances ali de possíveis pênaltis para o Cruzeiro, aquele jogo do Campeonato Brasileiro, que foi disputado no Mineirão, e o Rafael Traci, então, voltando a ser árbitro de vídeo em um duelo do Cruzeiro, o primeiro dele nessa temporada. O Rodrigo José Pereira de Lima, ele
apitou a derrota do Cruzeiro para o Atlético Paranaense na Arena da Baixada, em Curitiba. A preparação do Cruzeiro foi encerrada nesta sexta-feira. O detalhe é que o Cruzeiro segue de São Paulo para Guayaquil, tudo de voo fretado, então fica em São Paulo nesta sexta, joga neste sábado, dorme em São Paulo, faz um treinamento no domingo ainda na capital paulista e depois segue viagem para Guayaquil. Voo fretado, Guarulhos, deve ter uma parada em Manaus, geralmente o Cruzeiro faz isso com a aeronave da Sideral, e aí para abastecimento, reabastece a aeronave em Manaus e segue para Guayaquil. O Cruzeiro chega muito provavelmente ali no início da noite no Equador e já estaremos em Guayaquil para registrar todos os detalhes desta chegada do Cruzeiro para a estreia na Copa Libertadores. Mas claro, o assunto agora é o Brasileirão e o Cruzeiro até deve levar mais jogadores aí nesta viagem, porque como vai emendar, como tem treino no domingo em São Paulo e na segunda-feira no Equador, para a estreia na Copa Libertadores, uma tendência aí, por mais que a aeronave também ela tenha menos lugares para ter mais conforto para todo mundo, mesmo assim, 1, 2, até 3 jogadores a mais entre os relacionados, é possível que a gente acompanhe. Será a mesma lista, inclusive, que vai jogar diante da equipe do São Paulo. Tendo Kaique como uma grande novidade, jogador retornou da seleção brasileira, é titular, ainda mais que volta de uma convocação. Aí vamos ver a dúvida do Arthur Jorge. O Cauã Moraes foi muito bem na lateral esquerda, disputaria neste momento uma vaga com o William na lateral direita. E em relação a desgaste, a informação que a gente tem é que está todo mundo bem. Agora, definição do time somente no dia do jogo, como faz o técnico Arthur Jorge. Importante sempre a gente trazer essa informação. Ele gosta de deixar todo mundo bem preparado e no dia do jogo é que o atleta vai ficar sabendo quem começa. Por isso ele treina os setores ali com os jogadores misturados para que todo mundo tenha atenção no que quer o comandante português. Portanto, Kaique deve ser uma novidade. Se vai ter mais mudança, aí temos que aguardar. O fato é que o Cruzeiro quer um time muito forte contra um São Paulo e um time forte também para começar bem na Copa Libertadores da América. Depois vai ter tempo, porque retorna já após o jogo, muito provavelmente. A quarta-feira os jogadores devem ser liberados. Aí tem quinta, sexta e sábado na preparação para o duelo com o Red Bull Bragantino, que deve ter um Mineirão lotado. Red Bull Bragantino que derrotou o Flamengo com autoridade, hein? O time do Wagner Mancini, inclusive, deu uma afastadinha ali da zona de rebaixamento, mas ainda está próximo do Z4, mas foi uma grande vitória sobre o Flamengo de Leonardo Jardim e é o adversário do Cruzeiro em termos de Campeonato Brasileiro, depois do duelo com o São Paulo. Quando devemos ter Mineirão com um grande público, cerca aí de 10 mil ingressos já vendidos antecipadamente, com aquela promoção feita pela diretoria do Cruzeiro. Claro que o pessoal vai comprar na outra semana, início de mês, então tem que esperar muita gente ali receber, mas teremos sim um Mineirão com um grande público nesta rodada aí depois do duelo com o São Paulo pelo Brasileirão. Tá falado, pessoal? Volta para São Paulo, onde o Rubem Júnior tá lá aguardando a chegada da delegação do Cruzeiro, que encara o tricolor paulista amanhã às 6h30 da noite. E depois tem o primeiro compromisso da Copa Libertadores no meio de semana. Rubinho, o que você traz pra gente deste momento? Como é que tá aí a chegada? Aliás, surgiu essa dúvida aqui, viu, Rubinho? A viagem será emendada ou não? Sim, Cruzeiro já no domingo, né, Pedro? Já vai para o Equador, onde finaliza a preparação para o duelo de terça-feira. Agora confirmando, são 7h37. Voltamos aqui de São Paulo. A delegação vai chegar um pouco mais tarde e com uma novidade possível na lista. Isso porque o Wallace não esteve relacionado para o jogo contra o Vitória, nem ele, também o Japa, que ficou de fora. O Wallace pode integrar a delegação que vem aqui para São Paulo, indo também depois para o Equador. E lembrando, o Wallace que tem apenas um jogo e entra, né, Pedro, nesta lista de atletas que o Cruzeiro tem no meio do ano para ter algo em torno de definição, se permanece na toca, se será negociado, assim como outro, a gente pode citar o próprio Sinisterra, e antecipávamos na última semana sobre o Sinisterra, que vem nesse processo de recuperação da sua terceira lesão já no Cruzeiro, se lesionou em fevereiro na partida contra o Mirassol, uma lesão muscular,
dentro, né, da Clube, ele já poderia estar voltando aí nas próximas semanas e o processo de transição para o campo vai acontecer. Sinisterra podendo ser uma opção, aí vai ser aquele último vestibular, né, do atacante para saber se ou não do Cruzeiro adquiri-lo em definitivo. Então seguimos acompanhando o Wallace na delegação e o Cruzeiro que tenta quebrar um tabu de um longo tempo sem bater o São Paulo aqui na capital, em torno, né, do Campeonato Brasileiro. Isso porque a última vitória na competição aqui no Morumbi aconteceu, meus amigos e minhas amigas, em 2013, quando o Cruzeiro teve, né, aqueles 3 gols do atacante Luan, canhoto. Mas o Cruzeiro em mata-mata contra o São Paulo se dá bem, mas em termos aí de campeonato brasileiro é sempre uma pedra no sapato. Seguimos acompanhando todos os passos, a delegação que vai chegar aí por volta das 10 horas e no apito final, todos os detalhes aqui diretamente de São Paulo, a Itatiaia já respirando esse grande duelo e até o fato da gente ter, né, o feriado aí da Sexta-feira da Paixão, a turma aproveita para emendar, para buscar também o litoral paulista, não devemos ter casa lotada para o jogo de amanhã, às 6h30 contra o São Paulo. E vamos seguir, Pedro, a Itatiaia, lado a lado com o Cruzeiro, Abílio. Bom trabalho pra você aí na Terra da Garoa, Rubem Júnior. Faltando 20 minutos agora para as 8 horas da noite. O Fabrício Rubinho falou o nome aí, aliás, 2. Sinisterra e o Wallace. No momento de volta dessa sinergia, de troca no comando técnico, o jogador que não tem tido muitos minutos, ele fica ali pensando, quem sabe pode ter. No meio de semana, o Wallace não apareceu nem no banco. Aí já fica aquela situação, né? Será que vai jogar ainda pelo Cruzeiro? E o Sinisterra pela questão física, né? As frequentes lesões que ele sofre toda vez que volta. Mas são 2 jogadores que, inegavelmente, né, estarão com as esperanças renovadas nessa era Arthur Jorge que está começando. Com certeza, renova energia para todo mundo. Todo mundo quer mostrar. Agora, eu não sei se o futebol do Wallace vai se encaixar nesse tipo de jogo que o Arthur Jorge propõe, sabe? Uma coisa mais pegada, mais perninha rápida, viu? Já colocou o Matheus Henrique ali no meio. Gosta dessa intensidade, o time para cima, objetividade. Eu acho que aí se encaixa muito no que o Léo Jardim queria e que ele não podia usar o Wallace também. Até tentou algumas vezes, né? O Wallace é aquele jogo mais posicional, mais cadenciado. Entendeu? Então não sei se ele vai me encaixar. O que me assustou também foi no primeiro jogo, não sei se ele foi para esse jogo, o Japa, né? A ausência dele até no banco. Até porque ele avaliou muito os treinamentos do dia a dia, né? Então, hoje em dia a gente tem que ter a preocupação também, né? De bater todas as métricas de treinamento, treinar bem, para mostrar pro treinador, não é só jogo. Você vê que o Japa jogava muito bem. Mas o ano passado, com o Léo Jardim, e aí os portugueses, eles têm um parâmetro assim, né? Muito de treinamento, né? O Léo Jardim não utilizava muito o Japa e agora o Arthur começou também não levando ele. Será que ele não precisa de repente mostrar também nos treinamentos? Diferente do Tite, o treinador brasileiro às vezes gosta de avaliar no jogo também, né? Então, no treino às vezes fica um pouco deixado de lado. Agora, o Sinisterra, Pedro, eu não vou me iludir mais, para. Se ele vir, tá bom, entendeu? Mas eu já me iludi demais, o cara veio, fala, bom jogador, melhor que não sei o quê, Premier League, vai lá, sai, machuca. Então, cara, eu não vou me iludir mais, eu acho que se ele mostrar agora, ô Marcos, é uma contratação de risco. Cruzeiro, vai que aí ele contrata, vai 3 anos, ele vai jogar só depois, lá no 2 anos e meio vai ficar parado, nos outros 6 meses. Então é complicado demais, sabe? Eu acho que, não sei, eu não vou criar expectativa, não. Provar o contrário com bola rolando. Agora, Fabrício, em relação a características, Cruzeiro vai dar conta de marcar o São Paulo com Mateuzinho e Gerson ou vai ter que mudar essa escalação para amanhã? Tem que ver muito como é que o Arthur Jorge... Eu acho que o Arthur Jorge tá pensando ainda como o Cruzeiro quer pegar um parâmetro, sabe? Criar uma identidade, se jogar. Eu acho que e pegar esse parâmetro dentro de casa, fora de casa, eu acho importante. Eu acho que o São Paulo é um adversário, né? Nossa, esse time é encardido contra o Cruzeiro, né? Desde a minha época, meu irmão. O São Paulo podia estar mal pra caramba, a gente ia lá, perigoso, sabe? Então, mas assim, a fase do São Paulo, ela favorece, né, ao Cruzeiro. Vendo a sequência negativa aí, o time caiu bastante desempenho depois da chegada do Roger. Aliás, que lembra muito que o Tite também, o Tite, né, pelo estilo de jogo, aquela coisa cadenciada, que ataque organizado, não tem muito, é um jogo mais posicional, enfim. Mas eu acho que o Cruzeiro tem que olhar pra ele. Esse início de temporada, sabe? Lógico, se ir pra lá, a gente sabe dos perigos que tem lá, né, no São Paulo, Calheri, Luciano, um meio de campo ali, perninha rápida, intensidade, mas eu acho que o Cruzeiro tem que pegar esse padrão, cara. Eu acho que essa competitividade que mostrou nesse jogo, intensidade, eu acho que é manter e tentar voltar de lá do Morumbi pelo menos com um ponto. Ô Marques, é um garoto de 19 anos pedindo passagem no time do Cruzeiro. O Cauã Moraes, que jogou muito bem, né? E aí é o que o Fabrício trouxe no comentário dele, mostrou dentro do treino, né? Porque quase não jogava, né? Treino escala, gente. Escala? Treino escala. Antes de entrar no Cauã Moraes, eu acho que o meio de campo com o Gerson e Mateuzinho, de repente é um embate
pau a pau com Danielzinho e Marcos Antônio, né? São características de dois meio de campos muito parecidos, né? Com bola no pé, que vão à frente, né? Então, eu acho que faz o adversário também correr atrás de você. O jogo fica aberto, né? Não, e faz os caras correrem atrás de você, entendeu? O Mateuzinho, ele se desgarra, ele tem a bola de bom controle, né? Então, acho que fica um jogo muito, muito bonito até, né? De serviço com 4 meio-campistas, né? Que jogam pra frente, enfim. Mas voltando ao Cauã Moraes, assim, eu queria só chamar a atenção, né? Assim, um lateral direito que foi oportunizado na lateral esquerda, com o pé trocado. Sabe o que me lembrou, o Simões? O Mancini. O Mancini, aí eu vou te falar, o Mancini é um lateral direito, né? Que daqui a pouco foi pra Roma, e na Roma ele jogou de ponta esquerda. Cara, assim, o Cauã me mostrou naquele gol que ele fez uma habilidade que dá pra pensar nisso, entendeu, Simões? De colocar um pouco mais adiantado, ele tem o drible fácil pra fora do campo. O drible que ele deu, cara, pouco Foi jogada de beirada ali, pô. Cara, assim, eu não ouvi nenhum comentário sobre o jeito que ele se livrou do adversário, entendeu? Domínio, né? Você o domínio dominou de de bola costas. já. Cara, eu tô falando porque eu era mestre nisso aí, Fabrício. Eu recebia de costas, o cara tava achando que eu ia pra dentro do campo, eu ia pra fora. Naquela puxadinha. Cara, eu achei incrível o gol desse garoto, entendeu? E vou além, com potencial de daqui a pouco ser testado um pouco mais à frente. É o que os pontinhas de pé trocado do Cruzeiro fazem, entendeu? Porque ele tem a finalização, ele traz pro pé bom dele pra dar uma estilingada no gol. Cara, eu fiquei assim, hipnotizado pela forma que ele fez o gol e como ele se livrou do marcador de uma forma tão natural, sabe? Indo pra fora do campo. Achei top, Fabrício. Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do Cruzeiro. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações da Raposa todos os dias. Deixe seu like que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.